Você vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Tudo isso vai ser de acordo com a sua fé. Se você vê uma água caindo pela torneira, você tem duas opções. Ou você fecha a torneira, ou você vai colocar uma vasilha para parar a água que está caindo. E nesta noite, Deus abriu uma torneira no meio da sua igreja. Mas não é uma torneira que derrama uma água qualquer, mas é uma torneira que derrama uma certa água que Jesus disse que no nosso ventre ela jorrará uma fonte de vida eterna. E esta água é a unção do Espírito Santo de Deus, que já começou a ser derramada no meio do povo de Deus. O nosso Deus, Ele ainda não fechou esta torneira, porque nós ainda não encerramos o culto. Aleluia, Deus! Você veio talvez para entregar algo para Deus, e quando chegou aqui, Ele fez questão de lhe entregar algo, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, e tudo volta para Ele, porque a Ele pertencem todas as coisas, porque dEle é a fonte, por Ele é o caminho, e para Ele é o destino. A fonte de água da vida, a unção que vem do alto, parte dEle, chegou na igreja, e agora você devolve isto em forma de glória, para que Ele venha responder com mais e mais unção a oração que a igreja venha a realizar. Glória a Deus! A Bíblia nos conta no Evangelho de João, no capítulo 3, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E nesta noite Deus já começou a dar a sua unção para a sua igreja, porque Ele quer reavivar a sua noiva para os últimos dias, porque a terra ela tem experimentado de coisas terríveis, coisas pecaminosas e coisas assombrosas, mas no meio de tanta tragédia, de tanta desgraça, Deus tem começado a trazer um avivamento na terra, no meio dos remanescentes, que ainda tem dado lugar para o Espírito Santo operar. E nesta noite Ele tem começado a fazer aqui na Estrada Nova 2 também, porque aonde estiver alguém clamando, aonde estiver alguém pedindo, Deus estará disposto a ouvir e a derramar da sua unção. Aleluia! Há pouco nós ouvimos nos Estados Unidos um avivamento que ainda está a continuar. Talvez esteja no 20º dia. Adoração sem parar. Se espalhou por algumas outras cidades e agora também está chegando aqui no Brasil. Isto é sinal da volta de Jesus. Porque em Joel 2 há uma profecia que diz que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas alguém pode parar para pensar: mas irmão, essa profecia ela já se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Se nós formos fazer a leitura de capítulo 2 de uma maneira bem precisa, nós iremos ver que quando Pedro vai mencionar essa profecia, ele não vai abrir a boca e dizer: o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro vai enfaticamente dizer que o Senhor Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Uma coisa é Ele derramar o seu Espírito, e a outra coisa é Ele derramar do seu Espírito. Do seu Espírito fala que Ele tirou uma fração e derramou naqueles dias, mas a profecia maior é que Ele vai derramar o seu Espírito, e esses últimos dias nós vemos que o Senhor Deus há de derramar o seu Espírito Santo. Se grandes coisas a igreja tem feito com o derramar do Espírito, agora você pare para pensar quão grandes coisas maiores nós não iremos ver quando o Espírito
for derramado por completo. Eu até queria ter entrado no tema da pregação, mas Deus me deu palavra nessa área. E quem sou eu para ir contra Deus? Mas agora vamos entrar no texto. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nós vamos ver uma história muito linda, da qual nós podemos extrair muitas coisas. No capítulo de número 4, nós vamos ver que o profeta Eliseu está operando diversos milagres no meio do povo de Deus. Quem era o profeta Eliseu? Todos nós já conhecemos. Mas é interessante recapitularmos quem foi esse homem de Deus. Esse homem de Deus, ele era assistente do profeta Elias. Quem era o profeta Elias? Conhecido como o profeta do fogo. O homem que orou a Deus 3 vezes e 3 vezes Deus respondeu com fogo do céu. A primeira vez para consumir os seus inimigos, a terceira vez para consumir um holocausto e provar que de fato há apenas um Deus. Deus levanta o profeta Eliseu, que na época ainda não era profeta, para ajudar o profeta Elias no seu ministério, porque Deus tinha planos de arrebatar o profeta Elias da face da terra, porque o seu ministério já estava cumprido. E aconteceu que, após o profeta Elias ser arrebatado, e eu queria pedir a ajuda dos irmãos que estão conversando para parar de conversar e prestar atenção na palavra. E aconteceu que após o profeta Elias ser arrebatado para o céu em uma carruagem de fogo, o profeta Eliseu assume o seu ministério. A capa de profeta a qual Elias usava, ela é entregue agora para Eliseu, e Eliseu dá continuidade ao ministério do profeta Elias. Entenda que quando Eliseu começou pequeno. Eliseu começou como um assistente. Eliseu começou de baixo. Toda e qualquer caminhada você não pode começar de cima, você tem que começar de baixo. Prédio não se levanta começando por cima, começa se levantando por baixo. Casa não começa se levantando por cima, casa se começa levantando-se por baixo, no alicerce, no fundamento. E Eliseu tinha isso em seu coração. Ele não fazia questão de assumir de cara o ministério do profeta Elias. Pelo contrário, ele preferiu ser o seu assistente, ele preferiu começar de baixo, ele preferiu acompanhar os seus passos, em momento algum deixar aquele homem sozinho, porque ele tinha uma esperança de que quando o profeta Elias fosse arrebatado para o céu, ele pudesse fazer um pedido, ele pudesse fazer um apelo, ele pudesse rogar por algo, e aquela esperança ele alimentou. E chegou o dia em que Elias olha para ele e fala: Eliseu, daqui a pouco serei arrebatado. Pede-me algo antes que eu vá, antes que o Senhor me tome. E o que foi que Eliseu pediu? Eu quero assumir o teu ministério, eu quero assumir o pastorado, eu quero assumir a liderança. De maneira nenhuma. Eliseu olha para Elias e diz: há uma coisa em ti a qual eu tenho admirado por muito tempo. A unção que há sobre a tua vida, eu acho ela muito linda. E por eu achar esta unção na tua vida muito linda, agora eu quero te fazer um pedido. Dai-me da unção dobrada que está sobre a tua vida. Aquele homem não pediu coisas materiais. Ele não pediu algo terreno.
Ele visou algo espiritual, da qual ninguém poderia tomar das suas mãos. Ele visou a unção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias. Elias olha e diz: dura coisa tu me pedistes, mas se tu me veres sendo arrebatado, tu has de receber a unção dobrada do meu Espírito. Aquele homem, quando foi arrebatado, a Bíblia nos fala que veio uma carruagem de fogo. Meu pai, carros e carruagens de fogo, Eliseu disse. Mas não somente isso, aquele homem foi arrebatado também com um redemoinho. Enquanto o profeta Elias subia numa carruagem de fogo, um redemoinho de vento também trampava a visão de Eliseu, para que Eliseu não pudesse vê-lo. Ou seja, não seria fácil o profeta Eliseu ver Elias sendo arrebatado enquanto um redemoinho estava girando. Para ele receber aquela unção, ele teve que ficar colado, ele teve que ficar grudado ao pé de Elias. E até quando Elias foi arrebatado para o céu, o profeta Eliseu teve uma dificuldade de continuar mantendo os olhos nele, por causa do vento, por causa da poeira, por causa das pedras. Mas apesar de tudo isso, ele foi fiel até o fim. Ele permaneceu olhando para aquele homem, e a Bíblia nos fala que o Espírito dobrado que estava sobre Elias repousou sobre Eliseu, e ele deu-se início a um ministério poderoso, a um ministério fervoroso do Espírito, porque ele tão somente almejou as coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. E nesta noite não deve ser diferente. Quem aqui provou hoje um pouco do Espírito Santo sabe que não tem nada nesta terra que possa fazer você se sentir como você se sentiu hoje. Você pode andar num carro bonito, você pode ter uma conta gorda, você pode estar numa universidade grande, você pode estar com um diploma e um anel na mão, mas a unção do Espírito Santo e o mover que ele faz na sua vida, ele é muito maior do que essas coisas, porque a alegria que vem do alto, ela é a alegria genuína, ela é a alegria verdadeira, ela é uma paz que excede todo o entendimento. Não é pecado trabalhar, não é pecado querer almejar coisas grandes. Agora o problema é quando essas coisas começam a tomar no coração, o espaço do teu coração, o qual deveria pertencer a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que aquele homem recebeu a unção dobrada. O seu ministério foi grande. Já começou partindo o Rio Jordão em duas bandas. E após muitas coisas, chegamos no capítulo de número 4. Já sabemos quem foi Elias. Já sabemos quem é Eliseu, da qual o texto se refere. Agora vamos para o texto. A Bíblia vai nos falar, a partir do versículo de número 8, a história de uma mulher que morava na cidade de Sunem. Por morar numa cidade chamada Sunem, aquela mulher era chamada de Sunamita. Não era o nome dela, ela era pertencente àquela cidade e ela era chamada de Sunamita. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher era uma mulher muito rica. E o profeta Eliseu estava passando naquela região. E aquela mulher viu aquele homem passar e convida ele a entrar em sua casa, a sentar com ela e seu esposo. Ela oferece-lhe pão, ela lhe oferece água, ela lhe oferece alimento, porque alguma coisa de diferente ela viu naquele homem. Por que ela era uma mulher rica? Bom, a região de Sunem era uma região de terras férteis. A terra não negava o fruto, plantava-se e colhia-se. O marido dela era um agricultor.
ele trabalhava com isso e ele conseguiu adquirir fortunas para si. Era um casal temente a Deus. Deus abençoou a obra das suas mãos, mas eles não tinham filho. Já estavam em idade avançada, tinham conseguido tudo o que queriam, mas aquilo que talvez quisessem com maior desejo, não puderam conseguir, porque eles eram judeus. E um judeu, ele preza pelo filho, principalmente se for um filho homem, porque aquele homem dará continuidade à geração daquela família. Conseguiram bens, conseguiram terras, conseguiram casas, mas não tinham um filho. E aquele homem passa, o profeta Eliseu passa em frente àquela casa. Aquela mulher convida-o para entrar em sua casa. Em outro dia ele passa lá em frente, ela o convida novamente. E a Bíblia nos fala que todas as vezes que o profeta Eliseu passava na frente daquela casa, aquela mulher tomava a iniciativa de convidá-lo para entrar em sua casa. E por que ela fazia isso? No versículo de número 9, nós podemos observar que ela estava conversando com o seu marido e olhando para ele, ela fala: meu amor, eu tenho para mim que aquele homem que passa é um santo homem de Deus. Por que ela conheceu que ele era um homem de Deus? Ela não sabia o seu nome, ela não sabia a sua história de vida, mas no caminhar de Eliseu, no falar de Eliseu, no portar de Eliseu, na sua serenidade, na sua palavra de autoridade, aquela mulher percebeu que algo de diferente havia com aquele homem, porque era comum que os israelitas fossem hóspedes de alguém. Eles eram muito abrangedores, eles acolhiam os visitantes, mas não era sempre. E aquela mulher olha para aquele homem, identifica algo diferente, identifica um semblante diferente, e ela percebe que ele é um homem de Deus, porque Eliseu, ele não tinha um nome conhecido naquela mulher, mas apesar disso, as suas boas obras davam testemunho de que ele de fato era um homem de Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender com isso? Que muito mais vale as nossas boas obras, que muito mais vale o nosso testemunho de crente do que o título que nós podemos ter, do que o nome que nós podemos ter. Muito mais vale eu chegar e me apresentar como diácono, ou eu obedecer a Deus e através do meu testemunho alguém reconhecer que de fato eu sou um homem de Deus. O teu testemunho vale muito mais do que uma tonelada de palavra pregada. O teu testemunho vale muito mais do que o título ao qual tu se diz ter cristão. Não precisa abrir a sua boca para dizer que é crente. Não precisa abrir a sua boca para dizer que é cristão. As tuas obras têm que testificar que tu és de fato um homem de Deus, que tu és de fato uma mulher de Deus. A tua maneira de falar, a tua maneira de se vestir, a tua maneira de se comportar vai testificar que tu não pertence a este mundo, mas que tu és peregrino nesta terra e que a tua morada nas mansões celestiais. Faça uma autoanálise da sua vida. Até hoje, porque eu creio que a partir de hoje vai mudar. Glória a Deus. Como eu tenho dado testemunho? Era pelo meu nome ou era pela minha vida? A partir de hoje, pelo que aconteceu aqui e por esta palavra que ainda está fazendo efeito, tu não vai mais se apresentar por título, tu vai se apresentar por testemunho. Ninguém vai precisar olhar para ti e dizer: tu és um cristão? Sim, eu sou um cristão. Não. As tuas boas obras vão testificar
que tu pertence a um povo barulhento, que tu pertence a um povo que não se contaminou com o mundo. A Bíblia chama estes de os remanescentes. Seja um remanescente nas mãos do Senhor. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua aliança com Deus por falsas amizades, por momentos de prazer e por qualquer outras coisas. Muito mais vale o rejeitamento aqui na terra pela tua fidelidade a Deus e ter uma vida eterna ao lado dele, do que a tua aceitação aqui e ter uma vida de condenação no inferno. No versículo 9 ela reconhece que ele é um homem de Deus. Mas a partir do versículo de número 10, nós vemos aquela mulher tomar uma iniciativa diferente. Ela já o acolhia em sua casa. Ela já o alimentava. E isso é muito interessante. Ela não conhecia Jesus porque Jesus não havia vindo. Ela não conhecia Mateus 10 porque Mateus 10 é Novo Testamento. Ela vivia na Antiga Aliança. Mas quando vamos ler o final do capítulo 10 de Mateus, nós vemos que Jesus abre a boca e fala: se tu ajudares um profeta, tu receberás galardão de profeta. Se tu deres pelo menos um copo de água fria a ele, de maneira nenhuma tu vai perder o teu galardão. E aquela mulher estava ajudando um profeta de Deus sem saber que ele era um profeta de Deus, apenas de boa maneira, apenas por boa ação. E aquela mulher recebeu um galardão muito grande. Nós ainda vamos ver. Ela olha para aquele homem, identifica-o como um homem de Deus, identifica que ele tem um ministério, e agora para o ajudar, por ela ter muitas posses, por ela ser uma mulher rica, agora ela vai construir um quartinho para ele repousar, um quartinho para ele dormir. Meu amor, nós temos dinheiro, aquele homem ele tem um ministério, aquele homem é um profeta, vamos construir um quarto para ele, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro, para que quando aquele homem passar por aqui, ele possa repousar naquele lugar. O que é que nós podemos aprender com isso? Que quando nós temos a oportunidade de ajudar o nosso irmão em Cristo para cumprir o seu ministério, nós não devemos fazer pormenores, nós não devemos migalhar a ajuda. Pelo contrário, quando vemos alguém da fé precisando de ajuda, nós não devemos chegar e dizer: meu irmão, você quer ajuda? Não. Ajude sem ele pedir. Eliseu não pediu um quartinho àquela mulher, mas aquela mulher fez questão de fazer um quartinho para ele, porque aquele homem não tinha onde repousar, mas a partir daquele momento teria aonde repousar. E você pode parar para pensar e dizer: mas ela queria algo em troca. Porque nos nossos dias atuais alguém abre a boca e fala: não existe almoço de graça. Ninguém faz nada de graça para alguém, mas no reino de Deus não é dessa forma. Nós devemos ajudar uns aos outros sem esperar nada em troca. Eu dou com a direita e escondendo a esquerda, porque o meu galardão ele não vem da parte de homem, o meu galardão ele vem da parte de Deus. Quando eu dou algo para alguém esperando algo em troca, quando eu receber, aquilo será o meu galardão. Mas quando eu dou algo para alguém sem esperar algo em troca, Deus dos altos céus olha e entra com a recompensa em nossa vida, porque as nossas boas atitudes em secreta vai ser recompensada publicamente por Deus. Aleluia. A sunamita não pediu nada para Eliseu. Ela não disse: olha, eu vou levantar um quartinho, mas tu parcela aqui em 12 de 100. Ou então tu olha pelo meu marido para que ele fique mais novo, para a gente continuar fazendo as coisas.
Foi pedir nada. Ela tão somente se manteve disposta a ajudar na obra de Deus. Aí alguém olha e pensa, mas como eu poderia ajudar na obra de Deus? Meu Deus! Já tem quem toque os instrumentos, chega um instrumento novo. Já tem quem pregue. Já tem quem guarde as cadeiras. Já tem quem limpe a casa. Já tem quem evangelize. Já tem quem louve. O que é que eu vou fazer? A pastora já fica na portaria. O que é que eu posso fazer? Você está esquecendo que você pode orar? Os nossos pastores, eles não costumam pedir oração, mas não significa que eles não precisam. Ajudar no ministério não é só com recursos materiais. Ajudar no ministério é quando alguém está pregando, você diz, Senhor, usa o teu servo. Quando alguém está louvando o Senhor, usa a tua serva. Quando alguém está zelando pela obra, você vai lá e diz, você quer uma ajuda? Não, mas eu vou ajudar da mesma forma. Chegou alguém lá perto de casa esses dias dizendo, meu irmão, eu estou com uma dor de dente. Eu digo, o remédio fulano de tal é bom. Ele disse, é mesmo, eu disse, é. Mas ele não me pediu. Eu fui lá dentro, peguei o remédio, trouxe um copo d'água e disse, está aqui, toma. Ele olhou assim, tomou um copo d'água e ele não veio se queixar depois. Eu creio que a dor de dente passou. Glória a Deus. Não espere, meu irmão, alguém lhe pedir a ajuda para que você venha a ajudar. A sunamita não esperou Eliseu pedir aquele quartinho. Ela levantou. Eliseu se sentiu tão constrangido por aquela mulher estar lhe ajudando, lhe tratando bem, fazendo tudo por ele, que ele olha e diz, minha senhora, o que é que eu posso fazer por você? Você nos trata tão bem, você nos trata com tanto carinho, fez um quartinho para a gente morar. Como eu posso lhe retribuir? Aquela mulher olha para Eliseu e diz, meu senhor, eu já sou muito feliz morando no meio da minha família. O nome disso se chama gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas na nossa geração atual, as pessoas hoje nos ensinam a estarmos insatisfeitos com as coisas, porque somente assim nós poderemos alcançar coisas maiores. Mas a Bíblia não diz assim. Se tem apenas um copo de água para beber, a Bíblia diz em tudo dai graças. Se tem somente a roupa de vestir, a Bíblia diz em tudo dai graças. O apóstolo Paulo, que não tinha uma camisa furada para se trocar, ele disse, tendo um alimento e a roupa para se vestir, eu já sou muito agradecido. Aquela mulher não pediu nada, eu já sou muito feliz no meio da minha família. Isso para mim já é o bastante. Ajudar na obra já é o bastante. Contribuir com o teu ministério já é o bastante. Orar pelo irmão já é o bastante. Orar pela liderança para mim já é o bastante. Porque eu sei que Deus está olhando e a minha recompensa virá dele. Seja grato. Mas apesar disso, Eliseu olha para o seu assistente e diz, e agora? A mulher já é feliz, mas eu ainda estou constrangido pelo que ela está me fazendo. Geazi olha e diz, a mulher não tem filho, o marido dela já é velho. Minha senhora, vem cá. No dia tal, no mês tal, tu estarás com a criança nos braços.
Agora pare para pensar. Quem já se viu uma idosa ter filhos? Passou a vida toda no vigor e não teve, e depois de velha vai ter? É por isso que a Bíblia nos chama de loucos, porque essas coisas não entram na cabeça de quem é carnal, elas só entram na cabeça de quem é espiritual. Eu já vi homem desligado e mulher ligada orar e dizer: Senhor, eu quero filhos porque estou arrependido, e Deus mandar um menino, porque Deus ele não precisa das coisas materiais para fazer a sua obra. Ele fez o nosso Senhor Jesus entrar no ventre de Maria sem precisar de contato com outro homem, tão somente pela virtude do Espírito Santo, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. O que é que te atribula? Deus. Qual é a tua causa impossível? Deus já deixou bem claro: para mim todas as coisas elas são possíveis. Para o homem pode até não dar, mas para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Meu Senhor, não brinques comigo, a mulher disse. Eu já sou de idade, meu marido também, e o problema é seu. Porque quando o profeta libera a palavra, as portas do inferno elas têm que se abrir. Os cadeados de Satanás eles têm que se quebrar. As correntes que estão amarrando elas têm que se quebrar. Porque quando um profeta abre a boca, quando alguém que está em obediência, ele abre a boca, Deus fala: eu responderei a sua oração. Foi lido aqui um versículo mais cedo. Tudo que pedes com fé, recebereis. Qual é a condição? Atrás de seu pai. No meio do caminho começa a ter dor de cabeça. Meu pai, a minha cabeça está doendo. Leva o menino para a mãe dele. Levaram o menino para a mãe dele, para a sunamita. Aquela mulher pegou a criança, colocou nas suas pernas, começou a acariciá-lo. E quando se passou meio-dia, aquela criança morreu. Agora pare para analisar, irmão. Aquela mulher não pediu nada para o profeta. Ela estava o ajudando no ministério. O profeta Eliseu profetiza uma criança. E agora a criança nasce e pouco tempo depois, alguns anos depois, a criança morre. Como que fica uma situação dessa? Aquela mulher ela não se desesperou. Seu marido chega em casa. Ele vê aquela mulher preparando um transporte para ir ao encontro de Eliseu. E ele olha e diz: mas por que você vai visitar o profeta? Ainda não é lua nova, ainda não está no período. Por que você vai visitá-lo agora? Tudo vai bem. Aleluia, Deus. A criança estava morta no quarto do profeta. A mulher estava preparando o transporte. O marido chega em casa querendo um almoço. A mulher está querendo sair embora. Ele pergunta para ela: por que você vai visitá-lo? E ela responde: tudo vai bem. De fato, ia tudo bem? Mas por que ela respondeu que tudo vai bem? Porque apesar da criança estar morta, apesar das coisas estarem ruins, como dizem por aí, de mal a pior, pelos olhos da fé, aquela mulher tinha uma convicção muito grande de que o profeta que profetizou a vida da criança é o mesmo que poderia orar e devolver a vida dela. Aleluia, Deus. Porque o crente
não deve andar por vista. O crente, ele deve andar por fé. No dia que você passar a andar pelo que você vê, você vai se desviar. Mas quando você começar a olhar pelos olhos da fé, não vendo dizer vai acontecer, você vai continuar sendo crente e você começará a ter as suas orações respondidas. Glória a Deus. Quem fala isso é alguém que trabalha de casa e mora numa casa própria. Nem sempre foi assim. Quando eu morei na minha segunda casa de aluguel, tinha meses que eu só possuía R$150 para fazer de compra. Antes da metade do mês as compras acabavam. Era só água em casa. Da torneira. Chegava aqui na casa do meu pai. E aí, meu filho, como é que tá a maravilha de Deus? Porque eu não enxergava com os olhos da carne, eu enxergava com os olhos da fé. Aquela mulher preparou uma jumenta para ir ao encontro do profeta. E por que não um jumento? Porque jumenta ela é lesada, ele para, ele quer descansar. E uma jumenta não, ela tira direto e chega mais rápido. Ela tinha pressa para chegar ao encontro dele. Chega até o encontro do profeta Eliseu. Eliseu, o que é que você tem? Não vai tudo bem. Eu te pedi alguma coisa? Meu filho está morto. Ele entrega o cajado na mão do seu assistente. Seu assistente vai até o local, ora e não acontece nada. Porque a chave para tu teres a resposta das tuas orações, ela é uma chave que tem 4 voltas. Tu podes crer, são 3. Se tu puderes crer, tu vai abrir as portas para receber a resposta das orações. E aquele homem não creu, a criança não ressuscitou, não aconteceu nada, continuou mais gelada do que já estava. O profeta vai ao encontro da criança, chega em casa, ora, a criança não reage. Ele vai pela casa, repreende o mal, ele volta e ora e a criança ressuscita. Porque todas as coisas são possíveis para os que creem. Glória a Deus! Você ouviu falar que alguém ressuscitara, mas aquela criança foi ressuscitada porque alguém creu que Deus poderia ressuscitar. Porque o nosso Deus é Deus que faz descer a sepultura, mas também é Deus que faz tornar dela. E nesta noite o nosso Deus, ele quer fazer os crentes tornarem a sepultura. Mas eu estou ouvindo ele falar da sepultura espiritual. Aleluia, Deus. Põe-se em pé, vamos levantar uma oração. Amém, meus irmãos. Amém. Santo Pai amado, Tu és poderoso. Glória a Deus. Todas as coisas, meu Pai, elas são possíveis para Ti. Não há nada encoberto, Senhor, que não seja revelado. Não há nada perdido, meu Pai, que o Senhor possa restaurar. A Tua palavra foi pregada, meu Senhor da glória. A Sunamita perdeu muitas coisas, mas o Senhor restaurou.